É seu. Vamos lá. Turminha, boa noite. Muito obrigada por vocês terem vindo, vendo rostinhos conhecidos. Estou muito feliz. Eu e a Trícia hoje, a gente vai trazer, né? Claro que a gente não vai se aprofundar, a gente não vai entrar na antroposofia, mas é muito legal a gente permear em várias áreas, entender vários aspectos e de que forma isso pode contribuir na nossa prática clínica. O que esses conhecimentos podem corroborar no dia a dia. Eu trouxe alguns slides, então eu vou falar primeiro dos slides. Eu doida para falar da MTC, não sou nem maluca com uma atriz do meu lado, vou deixar tudo para ela falar e vou trazer essa visão da antroposofia mais voltada para alimentação, para nutrição e como que a gente pode abordar. Vocês vão achar muito legal. Isso contribui muito para qualquer profissional da área de saúde, porque a gente consegue, né, ter uma visão assim mais íntegra, mais do ser com o planeta, com a natureza, que nós estamos todos interligados. Então, vou compartilhar agora aqui. Ô, Silvia, você tem que me liberar para eu poder compartilhar o material. No share screen, você já... Ah, já foi. Muito obrigada. Nem sabia que ia ter material. Ai, gente, agora depois que todo mundo da última aula trouxe material, também trago. Também trago. Então, antroposofia, o homem e o ecossistema. Como é que é isso? Por que eu já quero chegar, claro, não direto na antroposofia, mas eu acho que a gente também tem uma ligação com isso. O que é genética, né? Epigenética? Qual é o conceito da epigenética? Então, a epigenética, ela está acima da genética. Não que a genética não seja importante, gente, pelo amor de Deus. A genética é a herança dos genes dos nossos ancestrais. Nós herdamos esses genes. Mas a epigenética é a ciência que tenta identificar como o gene e o ambiente interagem para expressar uma proteína. Então, vamos supor, eu tenho que ler, né, o DNA, eu vou ter que ler aquele DNA, e o meu RNA mensageiro tem que fazer aquela cópia igualzinha, para gerar uma proteína, que seria uma enzima, pode ser um hormônio, pode ser um receptor, um neurotransmissor. Então, quando eu gero essa expressão, se houver uma mutação, eu posso expressar errado. E é nesse momento que a epigenética tem essa influência. Nutrigenômica, gente. O que é nutrigenômica? Como a alimentação influencia nos nossos genes. Então, o que você come, como é que isso pode criar um polimorfismo? Como é que essa sua alimentação mais inflamatória, como é que eu vou conseguir chegar lá para fazer uma leitura correta? Se eu tiver caramelizado, com toxinas, metal pesado, será que isso não tem uma influência que no final eu posso expressar uma proteína de uma forma errada? E essa proteína vai seguir um caminho, vai seguir um curso. Imagina um receptor que deveria ser em forma de V, ele vem na forma de X. Nunca mais aquele hormônio vai se conectar. Porque ele precisa, aquele hormônio, ele vai se conectar só no receptor V, os zinc fingers. Exatamente isso. Às vezes vocês têm os hormônios, mas vocês não têm os receptores. E isso faz toda a diferença. Nutrigenética. Como os genes influenciam na alimentação, como que sua herança vai modificar. Imagina, gente, a gente que nasceu, que foi formado no útero da minha mãe, que só comia açúcar, comia muita frutose, muito chocolate, aquele líquido amniótico banhado de frutose e de glicose. Será que eu não vou nascer com os receptores, com uma predisposição maior para comer mais carboidrato, mais açúcar, e vai ser mais difícil eu me vencer? Então, tudo isso está interligado. E aí, o que as escolhas podem impactar para isso? Minhas escolhas têm impacto ambiental, social, político e econômico.
Não podemos escolher os alimentos pensando somente no prazer e na saúde. Hoje você tem sim uma responsabilidade com o planeta, quando você usa a sua bolsa de jacaré, quando você usa o seu tapete de urso, isso tem um impacto. E nós temos que entender que nós fazemos parte de um ecossistema. E tudo aquilo que eu escolho vai movimentar o mercado. Então, quando eu escolho aprender, quando eu escolho me informar, eu estou escolhendo mudar esse mercado, porque a Coca-Cola não é boazinha. E a Coca-Cola passou a vender cenoura baby a partir do momento que você parou de comprar a Coca-Cola, que você já não tem, você mudou os seus hábitos. E a empresa quer te atender da melhor forma possível. Ela não é nossa inimiga, ela é nossa amiga e ela só quer lucro, claro, com um menor custo. Então, ela quer gastar menos e lucrar mais. Isso não faz dela uma empresa ruim. Mas se eu não escolho, se eu não mudo o meu comportamento, eu faço com que aquela empresa continue fazendo, usando um subproduto, usando uma matéria-prima de baixa qualidade. Então, hoje, 60% das calorias consumidas mundialmente vem de 3 alimentos: arroz, trigo e milho. 60%. O Brasil tem 10 mil plantas alimentícias. Só consumimos 1%. Se eu pedir hoje, se a gente parar no final da aula, eu pedir para que vocês me falem os grãos, vocês vão ter dificuldade de falar. Se eu pedir as plantas diferentes, vocês vão falar as básicas. A alimentação saudável precisa ser biodiversa. As punks estão aí, a gente está aprendendo, a gente sabe nada, gente. Mas o pouco que a gente sabe, a gente também não usa. A flor da camomila, a folha da beterraba, tem tantas punks, né? A folha da couve-flor que a gente... Então, elas são tão ricas. E quando eu vejo alguém falando mal do suco de fruta, né, do suco da fruta, do legume, eu fico arrasada. Porque nós todos, porque aqui a galera está numa idade assim, 20, né? Quem dera. Galera dos 30, 40, 50, 60 anos. Essa galera foi alimentada pela avó. E a avó deu muito suco de laranja para todo mundo, e todo mundo estava muito melhor do que hoje, que não pode tomar suco. Porque na hora que eu tomo suco, é a hora que eu tenho a oportunidade de colocar muitos nutrientes. É a hora que eu tenho a capacidade de variar. Eu não vou conseguir comer uma beterraba inteira, mas no suco é capaz de eu conseguir tomar com laranja e cenoura. É capaz de eu botar uma banana e uma aveia e virar o melhor suco nutritivo que eu dou para uma grávida e ela me ama. Então, assim, é hora de brincar entre uma laranja e um suco de laranja, coma a laranja. Mas entre uma laranja com couve, esquece a laranja e tome suco. E nessa oportunidade, vocês vão ter vários nutrientes que vão ativar várias rotas metabólicas. E a gente está um pouco, não pode tomar suco, a criança lá acabou de sair do peito da mãe e está dando laranja, e está, né, tá dando a fruta inteira, aí ela tira um pedaço daquela fruta, não se nutre, e a gente está seguindo um protocolo que a gente precisa explicar melhor esse protocolo, né? Trazer mais informação para o paciente. A beldroega, gente, olha que punk maravilhosa. Rica em vitamina A, rica em vitamina C, em ômega 3, analgésica, antiglicêmica, diurética e purificadora. E a gente, às vezes, nunca nem provou uma beldroega. Mas eu tenho um fornecedor orgânico que eu falo para ele, pô, você não tem uma beldroega aí, não? E a gente começa a conhecer essas punks que enriquecem muito. Vamos para a antroposofia, né? Gente, uma ciência espiritual que visa o autoconhecimento. O ser humano em formação. O filósofo austríaco Rudolf Steiner criou essa linha de pensamento. O homem é um ser espiritual, livre e está conectado à natureza e o todo. Então, ele é um ser livre, mas ele está conectado. Então, tem impacto. O meu planeta padecendo com agrotóxico, com pesticida, fertilizantes, adubos químicos, achar que isso não terá um impacto sobre mim, essas mudanças climáticas, o aquecimento global, achar que estamos separados, é por isso que não estamos bem. No Brasil, Rudolf Lanz foi o cofundador do movimento em 1954. É muito novo para nós. É muito novo.
tá? E escreveu os livros Pedagogia Waldorf, Noções Básicas da Antroposofia. Qual é a defesa da antroposofia? O homem é a trindade, é a trimembração baseada numa análise setenária. O que é isso, Gabi? Em ciclos de 7. O homem, ele é dividido numa visão trimembrada em ciclos de 7. Corpo físico, alma e espírito. Pensar, sentir e agir. Então, é nessa visão da antroposofia, na integração do homem. Quando a gente olha um sistema, quando vocês tomam omeprazol para o estômago, quando vocês tomam Neosaldina para a cabeça, vocês estão colocando a Neosaldina na caixa d'água para todas as células. Vocês estão dando Neosaldina para acabar com a dor de cabeça, mas vocês estão obrigando todas as células a consumirem a Neosaldina. Quem sou eu para dizer para não tomar uma dor de cabeça? Mas nós somos interligados, integrados, e a gente é um sistema. Se dói de um lado, com certeza vai ter problema no outro também. O que é a pedagogia Waldorf? Se eu conhecesse a pedagogia antes, gente, meus filhos teriam estudado escola Waldorf. Com certeza, eu tenho certeza que eles seriam muito melhores do que hoje, porque é muito linda a visão deles, é muito bonito, estudem sobre a pedagogia Waldorf para quem tem criança pequena, para quem tem netos, sobrinhos, para vocês mostrarem a importância disso no início da vida. Baseada no desenvolvimento da criança e do adolescente, subdividida em grupos de 7, foco no desenvolvimento moral e espiritual. Tá? Direitos e deveres, cidadania. Eu preciso conhecer todo o meu planeta, como é que moram como é que são feitos os iglus, como é que moram os índios nas ocas, como é que eu preciso conhecer todas a história da sociedade, do planeta, de onde vivemos. De 0 a 7 anos, a criança se encaixa no mundo é bom, legal. Princípio educativo é o exemplo, regularidade, ritmo, ciclo circadiano. É de 0 a 7 anos que vocês fazem isso, gente. É de 0 a 7 anos aonde você é o exemplo. Tudo que você fala, tudo que você faz, os seus gestos, a criança está aprendendo, por exemplo. A criança nessa fase vive basicamente no seu corpo. O corpo etérico nessa fase está ligado ao corpo físico. Com 3 anos, ele, em vez de falar João quer comer, Pedro quer mamar, ele fala eu quero comer. É quando ele desmembra, começa a desmembrar o corpo etérico. Para os 7 anos entrar, né, no reino do corpo etérico. Tá? Então, do 0 aos 7 anos, nós estamos no corpo físico. E o que nós podemos fazer com essa informação? Antes de eu entrar nos reinos, e aí a Trícia vai me ajudar, eu prometo que não vai ser difícil, mas eu tenho que entrar um pouco na Ayurveda, nos doshas, porque eu vou falar um pouquinho disso. E se vocês gostarem, quem sabe a gente volta no futuro falando da Ayurveda, que eu amo, adoro, acho incrível e vou amar poder falar se vocês se interessarem. O que são os doshas e a nutrição? Quando concebidos, formamos os doshas, nossa constituição original, nosso biotipo. Se você é gordinha, se você é magrinha, porque tem pessoa que emagrece, mas parece que não emagreceu nada. Ela é grande, ela é mais fortinha. Aquela pessoa parece que dá dó, parece que não come há dias. Ela é magrela, ela pode comer que ela não vai engordar. Ela faz barriga, ela fica bochechuda, mas ela tem a estrutura fina. Então, isso daí é o nosso biotipo, são os nossos doshas. Dosha é o sistema fisiológico, a herança genética, o perfil biológico de cada um, por onde canalizam os 5 elementos. Ar, éter, que é espaço, água, fogo e terra. É através dos doshas que esses 5 elementos interagem com o nosso organismo. No útero da nossa mãe, alguns elementos estiveram mais presentes, esculpindo assim a nossa personalidade, a nossa característica emocional, mental e física. Então, vou contar para vocês aqui, sou mãe de 2 filhos, Pedro e Bruno.
Primeiro filho, ai, que lindo, vou ficar deitada. Ai, vou comer uma fruta. Ai, será que ele vai nascer com 5 dedos? Ai, gente, quando ele nascer, vai ser legal. Ai, como eu sou sonhadora. Ai, como o mundo é bom. Eu era toda sonhadora. Ai, porque eu não vou dar isso, porque vai ser o quê? Porque eu sou nutricionista, que vou amamentar muito. Beriri, beriri. Sonho. Pedro é a criança mais sonhadora, aquela criança que perde tudo. Ele conseguiu. Eu comprei o chinelo ontem, gente. Eu comprei o chinelo ontem. Essas pragas dessas havaianas não estão baratas. Ele me voltou ontem, depois do futebol, com um chinelo velho, podre, com o número 42. Ele não calça 42. Ele nem percebeu. Como ele não percebeu? Claro, o dinheiro é meu, não é dele. Ele deixou uma sandália nova e me voltou com uma velha podre. Isso não tem sentido. Ok. Ele outro dia saiu com a sandália do Bruno e perdeu a sandália do Bruno e voltou descalço. Ninguém voltou descalço para casa. Então, por que eu conto isso? Porque o Bruno era o meu segundo filho. Eu estava virada no geral. Ai, gente, essa gravidez não acaba nunca. Eu tenho que trabalhar, eu não vou ficar em casa. Ai, gente, eu vou comer sorvete porque eu tô com azia. E fiz. O Bruno é aquela criança, gente. Ele é conhecido na internet como hacker da internet. Aquela criança contestadora, aquela criança é difícil, ela é briguenta, ela é pita, ela é diferente. Então, são duas crianças, mas o meu estado mental, fisiológico, constituiu esse dosha. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o elemento ar está muito presente no vata. E o vata é aquele, só vou falar uma característica, gente, isso é muito maior, eu vou simplificar, porque ninguém merece essa hora eu ficar me aprofundando. Mas o vata, como é que o vata é, gente? Pensa naquela pessoa que urina o dia inteiro. Ela está no meio da sala de aula, ela sai para fazer xixi, ela faz xixi o tempo todo, ela vai fazendo xixi. Tudo bem que quando a gente está em determinadas situações de ansiedade, mas o vata é macro, esquelético. Ele, aquela pessoa longilínea, ele pode ser, eu posso até ser baixa, mas tem umas pernas compridas, sabe? Tem os membros compridos, criativo, muito criativo, mas às vezes cria tanto que não tira nada do papel, não põe nada no papel, fica tudo na criação. Então, o Vata, ele combina com todo mundo. Vamos sair, gente, vamos para balada, que legal, não sei o que. Chegou em casa, não vai nem atender o telefone. Mudou de ideia, não quero mais. Como que é o Pita? O Pita, gente, peraí, Silvia é Pita, gente. Você olha para a Silvia, você vê um Pita. A Silvia é um Pita. É a pessoa que organiza, é a pessoa que monta, é a pessoa que fica vermelha, que vai suar muito, é a pessoa que vai fazer um eczema de pele, que de repente vai inflamar, é a pessoa que tem a digestão forte, tem azia, pode ter refluxo. É a pessoa do fogo, é a pessoa da energia, é a pessoa que nasceu para ser líder. O Pita nasceu para ser líder. Ele nasceu para liderar, ele tem essa capacidade. O Vata não. O Vata vai criar, eu não vou liderar nenhuma reunião, gente. Eu sou convidada. Eu não vou organizar, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Então, assim, cada um tem. E o Cafa pensa naquela pessoa que chega em casa do trabalho e senta no sofá e tem uma marca d'água no sofá já. É dele o sofá. O controle está na mão dele. Um potinho de amendoinzinho, ou de chocolatinho, ou um docinho. Ele senta, parece que afunda no sofá, parece que não tem vontade de fazer nada, não quer sair, não quer mudar nada, tudo tá bom. E é aquela pessoa que nasceu para ser um ótimo gerente. Aquela pessoa que vai fazer tudo maravilhosamente bem, mas ele não vai liderar. Mas ele vai ser ótimo para organizar tudo. E nós três juntos funcionamos muito bem. Um cria, o outro executa e o outro toma conta do negócio. E é por isso que nós somos trimembrados. Então, quais são o Vata? Ele é muito rico em ar e espaço. O Pita, Minas tem água e fogo. O Kapha, ele tem muita terra e água, por isso que ele incha, por isso que o Kapha engorda. Ele tem água e ele começa a querer estrogonofe, purezinho, que eu nunca vi um Kapha para comer tanta coisa molhadinha, molho. Aí ele come, ele não vai pedir um cheeseburger, ele vai pedir um Big Bob, porque tem o molho do Big Bob. Então, assim, isso é importante para a gente saber, porque agora eu vou entrar na seara, que depois minha querida Trícia vai dar continuidade para mostrar para vocês os reinos e os corpos, como é que eles funcionam.
Então, gente, o corpo físico, de 0 a 7 anos, nós estamos no reino mineral. Esse reino é muito importante neste momento da vida. E o elemento é terra, tá? Esse elemento terra, quando eu falei, a criança é cafa. A criança é cafa. A criança quer comer doce, ela quer comer. O que é o elemento terra? São as raízes, são os germinados, o gengibre. Como é que a gente pode melhorar essa criança? Dando alimentos, porque ela está muito cafa. Então, mais arroz, né? Ela quer mais pão, ela quer mais bolo, ela quer biscoito, porque ela é assim. E ela não muda sozinha, ela depende do externo, ela depende de você. Você, do professor, nós temos muito a contribuir para o crescimento e ela está totalmente no corpo físico. Então, o chakra básico dela está em construção, ela é totalmente físico. E eu preciso trabalhar o chakra básico dela. Então, a gente ter a fisioquântica como aliada, usar os elementos, seja o NutriKids, nessa fase de 0 a 7 anos, usar o corretório, o zinco, nossa, é muito importante. O Positives, porque é fósforo, e o fósforo está no osso, e o fósforo tira das reações alérgicas. Usar o Fortium, que é a frequência de ferro. Esses minerais são muito importantes nessa época. E como esse corpo físico, também a Trícia vai falar na visão da MTC. Quais são, né? O que você vê nesse reino que você poderia contribuir? Ela também tem os quânticos na visão dela. Quando a gente vai para o corpo etérico, esse corpo vital, que é dos 7 aos 14 anos, é o reino vegetal. Então, é o reino da água, o elemento é água. Antes o elemento era terra, agora o elemento é água. É responsável pela memória, por todo o aprendizado. É neste momento, gente, dos 7 aos 14 anos, que a gente tem que prestar atenção na aquisição da memória, sabe aquela pessoa cabeça fechada? Aquela pessoa intransigente, aquele raciocínio inflexível, que você tenta falar e contar uma história, mas ela nunca vai te ouvir, mas o outro até escuta, mas você não escuta. Então, é nesse momento que eu faço você ficar aberto para conhecer outras coisas que vão te agregar. Mas para que eu quero saber disso? Olha que interessante como você pegar um adolescente, né, que está saindo daquela puberdade, está entrando dos 7 aos 14 anos, e você entender que ele está fazendo a memória. O que ele faz também? O planejamento. Então, essa criança dos 7 a 14 anos, ela começa a planejar, ela começa a organizar a vida dela. Aquelas crianças que não planejam nada, que vêm com o chinelo dos outros, que não tem um planejamento, que vai vivendo, a gente acaba se tornando um adulto que não consegue planejar. Atenção concentrada. Sabe que vocês estão prestando atenção, mas está tudo jogando Candy Crush na cabeça? Que não tem ninguém mais ouvindo o que eu estou falando? Aquela foco, concentração. É nesse momento que a gente faz. E aquela inibição do comportamento. É nesse momento que a criança pode se tornar um TDAH. Porque quando não, peraí, não posso falar tudo que eu penso. Nossa, eu não posso subir, descer, parar, e aquelas crianças em casa agitada e precisam jogar um videogame porque ela fica no joguinho, porque ela não desagita nunca. Então, esse corpo etérico, esse corpo vital, o que seria legal, né? É o reino da água. Então, se é o reino da água, se é o reino do vegetal, é da legume, porque tem água. É da vegetal que vai fazer essa fluidez, essa formação da memória. Mas nós também podemos, já que é o reino da água, a gente tem que pensar no filter, que trabalha o rim, a salsinha, o renal detox, o néfron. Mas a gente também tem ervas que trabalham esse reino. Quais são as ervas? Tem cana do brejo, tem cavalinha, porque ela é remineralizante. Então, cavalinha é o máximo. Mas como é que eu vou dar um chá de cavalinha para a criança de 7 a 14 anos? Não vai. Mas você pode bater um morango com chá de cavalinha. Ela nem vai saber. Duvido que ela seja sommelier e fala, ai, meu Deus, misturaram cavalinha aqui. Não, vocês vão fazer, ela vai nem saber. Então, é muito legal a gente entender que esse reino vegetal está aflorado nesse momento. E aí, a gente pensar que ela precisa desse alimento. O corpo astral, que está ligado ao reino animal, o elemento é ar.
E é nesse momento, gente, que vocês precisam prestar atenção nos seus filhos, nos adolescentes, para quem vocês dão aula, para quem vocês estão perto. É o momento das emoções aflorarem. É a cura, o sentimento, tudo está muito forte, porque a dopamina dos 14 anos, ela cai. E aí, é porque eu estou trocando de fase. Então, essa dopamina tem essa queda na mudança dos ciclos. E se não tem dopamina e não tem prazer, o que essas crianças vão buscar? Prazer. Ou eles vão malhar, que é o máximo, e aí você fique feliz. A maioria não vai malhar. Ou eles vão comer um belo de um hambúrguer, porque a dopamina na droga alimentícia, a gente procura na gordura, chocolate, hambúrguer, queijo, batata frita, batata chips, ou essas crianças vão buscar a droga. É a hora que eles começam com o cigarrinho, é a hora que eles começam na cervejinha, é a hora que começam as drogas ou o videogame, porque eles precisam liberar dopamina nessa amígdala cerebral, nesse córtex pré-frontal, é isso que eles não têm. Então, ele está cheio de ar. Ele está cheio de ar. Quais são os alimentos do ar, se a gente for parar para pensar? São os alimentos amargos, né? Que são todas as ervas, o brócolis, os feijões, as leguminosas, a maçã, tem muito ar. Só que se ele tiver com a emoção aflorada, você tem que puxar ele para parar de ficar bipolar, porque está tudo bipolar, uma hora dá um fora na mãe. Você vai perguntar um negócio, toma um fora. Essas crianças malucas. E aí, você puxa ele, tira o ar dele. Porque se ele está assim, ele está com excesso de ar. Então, vocês precisam densificar e puxar ele para a terra. Dá o quê? A gente dá o germinado. Germina ele, volta para a terra, filho. Para de voar. A emoção está muito aflorada, é a hora de vocês darem um contraponto. E quais são, né, nesse corpo astral? Poxa, se a gente está sentimento puro, as memórias, essa parte sentimental tão aflorada, metales. Agora, se eu tenho que aterrar ele e eu tenho que botar ele no chakra básico para ele não voar, hoje é a grena. E dopamina é mucuna, bacopa também. Monieri, adoro, porque enche essas crianças de mucuna e bacopa. E o reino nominal, gente, que vem a partir dos 28 anos. O elemento é fogo, é o poder do queimar, de transformar. Só o ser humano possui, é a consciência, mas às vezes é o ego. E aí vem com 28 anos, eu acho que eu sei de tudo. Ai, tudo eu entendo, tudo eu sei, tudo eu me manifesto, tudo eu quero falar e tal, porque é aquela ebulição. O homem pode dominar e purificar seus sentimentos, instintos e paixões. Então, esse elemento fogo, ele está queimando, então ele está muito pita, ele está transformando aquele alimento e tendo azia, tem refluxo, ele tem tudo. Então, o que eu preciso nesta pessoa que está no ego, no ter e no ser? Ele não é, mas ele não precisa de Deus, porque nós somos duais. Eu com Deus, eu sou melhor. Mas eu preciso, que eu sou foda, eu estou no ego, eu não quero saber, eu sou demais. Então, eu preciso trazer ele para o ser. Então, eu preciso esfriar. Ervas mentoladas. Quer esfriar um pita, um fogo, você põe o mentol. A trindade, porque ele está puro, azia, puro refluxo, ele está todo errado. Azia não, glutaque digeriu. Traz para a consciência, traz o consciêncios e bota o consciêncios no intestino, para essa consciência vir de baixo. O pinacept, que pode ser o solares também, né, para abrir a pineal, para começar lá com o Divino Espírito Santo, para parar de achar que sabe de tudo, que a gente sabe de nada. E aqui, né, já que Cristinha vai falar, vamos só terminar o corpo físico. Da comida recebemos nutrientes e calorias necessárias, porém recebemos uma energia não visível, importante para manter a energia vital de um corpo perecível e degradável. Vai tudo morrer, gente, sinto muito. Alimentos desenergizados, que levam muito tempo para ser degradados sem luz, modificados quimicamente, roubam a energia do seu corpo. O hambúrguer do McDonald's não se degrada, né? Não vai se degradar nunca mais. Como ficará a sua energia vital? A trindade é a potência digestória. E se eu tenho o poder de transformar, eu tenho o poder de criar. E comida de verdade. Faço ela com a Mãe Terra,
Utilize um hambúrguer vegano de lentilha com beterraba, que é o prato do brasileiro, que vocês não vão sentir por um momento uma alimentação menos inflamatória, menos densificada, para que vocês possam fazer a conexão com o eu, para que vocês possam meditar e refletir sobre quem somos nós. E agora, Trícia, pode falar. Gente, o que eu falo depois de uma aula dessa? Não dá vontade de ficar nisso? Eu entro com a medicina chinesa depois de uma aula dessa, coisa mais linda, de medicina indiana. Meu Deus do céu. Mas acho que, Ana, depois ela está falando ali, dá um print no slide, mas acho que depois vai ter na aula. A gente põe de novo, se for o caso, senão eu passo para a Sílvia. E vai ficar gravado, tá, gente? Então, eu tô aqui pensando como que eu entro nisso tudo já entrando, né? A medicina, eu sempre venho de casa, sempre eu venho dirigindo e venho pensando, venho tendo altas ideias. E hoje eu fui para casa muito rápido, tal, deixei meu filho lá. Eu moro em chácara, né? Eu escolhi morar em chácara. A minha escolha de morar em chácara, ela veio para me reconectar mesmo, né? Eu acho que a gente sai, e a medicina chinesa é exatamente isso. Eu acho que tudo, na verdade, tudo que a gente prega aqui, tudo que a gente fala, desde da física quântica, desde da saúde quântica, que é a física aplicada na saúde, né? A física quântica aplicada na saúde, eu acho que, no fim das contas, são linguagens diferentes, mas é tudo a mesma coisa, porque você vê que a essência é a mesma, né? As culturas ancestrais, a sabedoria milenar, ela é o que realmente existe de real, de verdadeiro. E aí a gente fala, às vezes, línguas diferentes, mas no fim chega a mesma coisa. E eu estava vindo um céu de outono maravilhoso, o céu de outono de fim de tarde é muito bonito, primavera e outono, mas outono é rosa, né? Dá para ver. Então eu consigo lá da minha chácara sair e ter essa visão da cidade inteira, assim. E isso é uma coisa que mudou minha vida muito, né? Me reconecta. E eu prego isso muito para os meus pacientes, e eu acho que nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo, essa reconexão é o que mantém a gente saudável, mentalmente. Eu acho que tem um diferencial. Para quem entende essa reconexão, essas ciências de verdade, que são essas grandes sabedorias, a gente pode, através de um alimento, através do observar, a gente pode se reconectar e realmente ter saúde. Eu acho que é a única saída, eu acho, na verdade, para a gente. Porque a gente é terra, a gente é céu, a gente é cosmos, né? A gente veio dessa primeira divisão de yin yang, né? O Tao, ele se dividiu nesse yin yang, e depois veio a divisão de 5 elementos, no caso da medicina chinesa, né? Que nos encaixou melhor. Mas a gente é isso, a gente é natureza. E quanto mais você se afasta dessa natureza, mais doença você tem, né? E isso não quer dizer, eu sempre falo, não quer dizer você pegar e ir morar lá no alto, né? Lá nas montanhas do Tibete e tal, não é isso. Porque hoje em dia a gente tem uma modernidade que em qualquer lugar que você vá, você vai ter aí ondas que vão passar, você vai ter informação e tudo isso. Mas a gente tem que ter esse yin yang equilibrado e você tem que voltar, você tem que saber voltar. E aí que entra a consciência, né? É você entender aquilo que acontece com você, entender de onde vem a doença e conseguir fazer esse retorno, conseguir fazer essa volta. Ah, mas para fazer essa volta eu preciso ir morar numa chácara, tal? Não, você não precisa. Você precisa, um momento do seu dia que seja, colocar o pé no chão, na terra. Você precisa olhar o céu, porque a gente não sabe o que tem no céu mais. Ah, eu sei se está frio ou está calor. Você sabe a temperatura, o clima. Mas você não sabe, não vê estrelas mais.
você não olha para a lua, você não olha para o sol, você tem medo de sol, né? Você foge de sol. Então, a gente tem se afastado e não está dando certo. Eu falo que não está dando certo. Porque se tivesse dando certo, a gente não estaria, por exemplo, no meio de uma pandemia que a gente está. E eu me preocupo muito com isso, porque a gente não sabe, ou talvez até saiba, isso dá até um frio na barriga, o que tudo isso está nos mostrando, mas, ao mesmo tempo, o que a longo prazo ou a médio prazo vai nos trazer de perturbação, porque nós temos aí um excesso de eletrônicos, nós temos as crianças dentro de casa nesse momento. Então, a gente que tem essa consciência, nós que estamos aqui, vocês que estão aqui, vocês precisam se conscientizar de que é a terra e o céu, é essa energia que vai, esse ser espiritual, antroposófico, que vai te trazer a saúde, não vai ser outra coisa. É claro que se você adoece num momento de desespero, como o caso, né, do bendito do Covid, você não vai ficar olhando passar e só tomando, não, você vai ter que agir, porque o seu corpo ele já está no físico ao extremo, ele já desequilibrou no físico ao extremo. Mas depois disso, é necessária essa reconexão. Eu sempre falo que a doença, ela vem com a cura. A doença vem para que você faça o processo de cura. O universo ele é mágico. Então, esse processo de cura, ele está embutido na doença. A doença é o processo de cura. Hoje, eu lá em Santa Gertrudes, onde eu atuo, no hospital, uma assistente social pegou pela segunda vez Covid e quase morreu de novo, ela, o marido, né? E eu falo assim, gente, o corpo, a debilidade desse corpo, porque assim, é complicado, aí você fala, não, mas todos nós estamos suscetíveis, é um ambiente mais, né, um ambiente hospitalar, sim, mas assim, depois disso, você tem que conscientizar, a alimentação tem que melhorar muitíssimo, o pensamento tem que melhorar, porque nós somos isso, nós somos quânticos, nós somos pensamentos. E na vinda para cá, mais uma vez, porque daí tudo eu penso quando eu venho, eu pensei exatamente isso, as nossas limitações. Porque outro dia me perguntaram, Trícia, você acha que realmente nós podemos tudo? Nós podemos chegar à cura completa sempre? Primeira coisa, sim, eu acho. Só que, infelizmente, nós temos a limitação, sim, humana, física. Nós não temos a consciência do ser cósmico que somos. Quando a gente tem essa consciência desse ser cósmico, e eu também não tenho essa consciência plena, não tenho a todo momento, eu poderia ter, mas eu não tenho, todos nós poderíamos, a gente não consegue. Mas se a gente tiver essa consciência plena, sim, nós conseguimos alterar o nosso físico, alterar qualquer circunstância. Só que, para isso, é muito difícil. Eu vejo pacientes meus com dificuldade de tirar o açúcar, como a Gabi estava falando. Eu vejo muita dificuldade. Então, eu penso assim, gente, eu tenho pacientes minhas que não engravidam de modo algum, e a gente sabe que o problema está na alimentação, e a pessoa não muda, e ela sabe disso, ela sabe, mas ela não muda, ela não consegue mudar. E aí ela passa uma vida se lamentando porque ela não conseguiu engravidar, mas ela não mudou um hábito, ela não conseguiu mudar um hábito. Então, isso é muito complexo, porque a gente tem um potencial imenso, mas a gente não usa, a gente não toma consciência desse potencial e a gente não usa. A reconexão, até eu às vezes sinto falta, porque eu moro em chácara, mas eu tenho muito pouco tempo para usufruir disso. Mas mesmo assim, eu vou sempre que possível para esse ambiente. Eu fico no meio dos meus cachorros. Os meus cachorros me ensinaram a ser mãe. Sabia disso?
Eu cuidei, meu filho tem 6 anos. Quando meu filho nasceu, eu já tinha cachorro há muito tempo. Eu tinha uma ONG, eu pegava cachorro, todos os meus cachorros são resgatados de maus tratos e tal. E eu aprendi essa conexão com os meus cachorros. Eu aprendi essa conexão, porque assim, os meus cachorros eram e são hoje em dia exatamente o meu reflexo. Exatamente. E um dia, numa outra chácara que eu morava de aluguel e tal, passava muito aperto, vivia muito estressada, porque mexer com essa coisa da proteção é complicado e tal. Um dia o negócio estava tão louco, mas tão louco, e tinha tanta briga e tanta coisa, meu Deus, era um caos. Que eu sentei, juro mesmo, eu sentei assim no meio das árvores, assim, dos meus cachorros, vieram todos meus cachorros, e eu falei, se eu não mudar, eu tive essa consciência. Isso aqui vão se matar, vai todo mundo se matar, os cachorros vão se matar, um pegando o outro e tal. E aquilo me abriu, que eu falei assim, sou eu, o desequilíbrio é meu. E aí eu fui assistir César Millan, não sei se vocês já ouviram falar do César Millan, não sei se ele ainda passa em canal, mas no YouTube tem, César Millan. E ele tem exatamente isso, dessa conexão. Ele adestra o cachorro com o olhar, com essa conexão. E eu comecei a ver vídeo dele. Eu falei, não, eu preciso disso. Eu preciso estar equilibrada, eu preciso estar bem para trazer isso, para trazer essa paz. A paz que eu quero tá nisso. E aí o que aconteceu? Eu fui atrás de me equilibrar mais. Eu achei que era necessário isso. E foi daí que eu aprendi. Eu mudei. Hoje, daí eu mudei de chácara e tal. E aí foi com eles que eu aprendi a cuidar do meu filho. Para você ter uma ideia. Foi com eles que eu aprendi a linguagem do silêncio. Porque a natureza, ela é essa coisa linda de barulho de pássaros, tudo, mas ela é silêncio também. Ela é você aprender. Porque um cachorro, ele não fala quando ele está com dor. Um cachorro, ele não fala quando tá moado, um cachorro não fala quando ele tá triste. Mas se você entrar nessa conexão, você vai entender. E foi aí que eu aprendi a cuidar de um bebê. Porque eu falava, gente, como é que o bebê ele se comunica? Através do choro, através de espasmos e tudo mais. E eu conseguia, e aí era engraçado, porque as pessoas falavam, nossa, mas seu filho tal, nossa, como você cuida tão bem? Eu falava assim, mas é porque eu aprendi com os meus cachorros. As pessoas riam. Mas é verdade. E assim, até hoje, lá na minha casa, eu tenho 17 cães, tá? Tinha 30, hoje eu tenho 17 cães. Você vai na minha casa, você fala assim, não é possível. Se você não vê-los, você acha que eu não tenho cachorro. Porque é uma harmonia, porque eu quero preservar isso o tempo todo. Eu trouxe, porque a minha vida, mãe tranquila, fui e sou, acho ainda, mais ou menos. Mas assim, porque eu aprendi, eu já fui caos, gente. A gente traz em nós caos e a gente traz em nós o equilíbrio, a paz. Nós somos tudo, nós somos um universo caótico ou de paz, de tranquilidade. Cabe a gente, ou então o equilíbrio. Você pode ser um pouco de caos, não tem problema nenhum, mas você tem que voltar, é o yin yang, entendeu? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Vocês não conseguem a saúde sem essa reconexão. Sem ir lá fora e olhar o céu, sem tomar sol. Não se iludam. O que é isso, gente? Como é que voltou? E é engraçado hoje que se fala assim, ó, mas isso não é cientificamente comprovado. Eu dou risada porque eu lembro assim do ovo, que até um tempo atrás o ovo era um vilão e agora todo mundo indica ovo, né? Para comer. O abacate era um vilão terrível. E hoje todo mundo indica abacate. Então, a ciência, ela troca. Ela vai trocando. A sabedoria milenar, a medicina chinesa nunca mudou. Nunca mudou, porque ela é natureza, ela é observatória. Você observa as coisas. Ontem eu cheguei em casa com uma coriza. Eu lido muito, tô vacinada, assim, mas eu lido muito com Covid, né? O tempo todo, no hospital e tal. E eu cheguei com uma coriza, o tempo todo coriza. Aí você já começa, né? Ficar me acendendo. Eu falei, opa, Patrícia, medicina chinesa.
Aí peguei e fui tomar um banho. O que é coriza branca para a medicina chinesa? Clarinha, né? Transparente. O que é? É vento frio. Acabou. Umidade, vento frio. O vento penetrou essa umidade, você tomou friagem, pronto. Branco, claro, frio, né? Amarelo, calor. Eu fui, primeira coisa, tomei um banho bem quente, peguei, fui lá, tomei um baita suco de limão com gengibre. É brincadeira, eu tomei 2 copos. Na hora, aquele gengibre me desceu, que queimava assim, ó, ardia, no bom sentido, né? Bom. Eu falei, gente, esse suco tá me recuperando, tá? Jantei, arroz, feijão, né? Uma comida quente, porque a gente tem a mania da geladeira, a gente pega da geladeira e come. Isso é péssimo para o nosso organismo, péssimo. A gente precisa de caloria, a gente precisa de ti, caloria não no sentido de caloria, de coisa calórica, não, de calor, tá? De ser quente, de ser aquecido. A gente precisa desse aquecimento, principalmente no inverno, né? No calor a gente dá o fresco, mas não o gelado. Fresco é diferente de gelado. A gente inverte tudo. Aí fui lá, tomei e tal. Aí quando eu peguei e falei, vou deitar, vou pôr acupuntura, fiz acupuntura, fiz uma inalação com Oxyflower. Eu tinha sonhado, olha que coisa. Eu sonhei, e eu tenho muito dessas coisas. Eu sonhei com a minha mãe falando assim, olha, se tiver sintoma inicial, faz a inalação. Eu fiz a inalação, hoje eu acordei nova, gente. Ah, mas alguma coisa te invadiu? Eu tirei ontem. Eu tirei com esse calor, eu tirei com P7, com acupuntura, com outros pontos também. Mas a gente tem esse conhecimento. Por que a gente não usa? Por que a gente usa no outro e não usa na gente? Por que a gente indica para o outro e não indica? E não faz na gente? Então, isso é muito importante. Não tem problema a gente ser um pouco de caos, mas a gente tem que voltar. Então, quem é meu aluno no curso de medicina chinesa, a gente teve aula de Yin Yang, e é a base de tudo. Depois, os 5 elementos. Eu não vou falar de 5 elementos hoje, porque a Gabi falou maravilhosamente dos elementos da medicina indiana, que é fantástica. Ah, Trícia, mas qual que é o certo? Todos são certos. Você só tem uma visão diferente, mas você está falando da mesma coisa. Você está falando aí, quando você fala de matéria, você está falando do pulmão. Olha a matéria, olha o que está acontecendo, olha o material. Nós estamos no ano metal. O ano passado já foi metal. Esse ano é ano metal de novo. Olha o que acontece. Metal, gente, essa energia contida, essa energia material. E eu falei o ano passado para o meu marido, eu falei, Covid não passa em 2021, continua, porque é ano metal. É ano do acúmulo, é ano que o órgão pulmão, ele precisa se restabelecer, ele vai pôr para fora. Mas quem que aguenta isso? Ele tá pegando tudo e tá pondo para fora. Só que nesse pegar, tem gente que não dá conta. Então a gente tá nesse ano, 2022 muda, 2021 ainda não muda. A gente tá no metal. E gente, sabe, os chineses falavam, o governo da China ainda segue isso. A situação da China perante o Covid hoje é diferente da nossa. É totalmente diferente. Da Índia. Gente, vocês já viram? Da Índia? Vocês estão acompanhando o Covid na Índia? Que os médicos ninguém explica a queda maravilhosa que está tendo desde janeiro, que todo mundo achou que ia dizimar a Índia com Covid. Vocês estão acompanhando? Vai lá na internet e acompanha. Ninguém sabe o que está acontecendo. Gente, não, mas vamos falar outro. Tem gente que brinca, mas é o açafrão, brincando, zoando, né? Mas é a sabedoria, a sabedoria. Trícia, mas eles dão remédio. Mas não tem nada a ver, pode dar remédio, mas eles são sábios. Eles sabem a hora de administrar um remédio, eles sabem o que fazer, eles sabem dar o suporte. A sabedoria é um país pobre, é muito pobre. Então, a gente precisa parar e ter essa consciência, esse resgate. Isso é muito importante. Então, somente para terminar, matéria, pulmão. O pulmão é matéria. A alma, ela se aloja no fígado. Então, eu falo que esses dois, na medicina chinesa, tudo é muito importante. Mas esses dois focos agora
é o lidar com a tristeza e com a raiva. Tristeza, pulmão é tristeza, raiva é fígado. São duas consciências que a gente tem que ter. A gente tem que equilibrar esse avô, que é o metal, equilibrando a nossa raiva, essa tristeza sendo usada de forma para trazer essa consciência, essa matéria trazendo equilíbrio para essa alma, para colocar esse espírito para funcionar. São dois elementos muito desequilibrados nesse momento no nosso planeta. Então é isso. Terminando respondendo a pergunta, sim, a gente consegue modificar? Eu acredito que sim. Eu acredito que já existam mais do que provas disso. Para quem, uma boa dica é assistir o documentário na Netflix, que tem... Aqui estão alguns resultados da web. Olha o meu celular falando sozinho, isso que eu tirei o som. Rio, cura, tá? Vocês assistem lá e o foco, o cara que fala de tudo, ele reconstruiu a coluna dele. Ele reconstruiu com a mente, a coluna vertebral dele. Então, é possível? Claro que é. É claro que é. Mas a gente tem que trazer a consciência. E aí o Consciêncios é muito bom, mas tem muita coisa que a gente pode estar usando. Respiro. Eu gosto muito dos biofatores. Amanhã eu vou dar uma aula na Fisioquântica à noite, às 8 horas, só de biofatores. Vou falar muito de medicina chinesa. E é isso. Gabi, obrigada. É maravilhosa. Obrigada a todas vocês. E é Bom, isso, acho que o meu recado hoje foi esse. Patrícia, obrigada, Gabi. Lembrando, amanhã tem você aí no show, na palestra da Fisioquântica, segunda-feira tem a doutora Gisele na biorressonância e tem o curso da Gabriela e da Trícia, dia... De maio. 22 de maio. E o da Gabi... 22 de maio. E tem da Gabi antes, não tem seu antes. Não, o meu dia 10 de abril, dia 31 de março, gente, vai ter o webinário do curso Neuronutrimodulação. Vai ser completamente diferente do curso, tá, gente? Porque eu não vou ficar me repetindo, porque eu não sou assim, vocês me conhecem. Então, venham assistir o webinário. Não vai ter... É um tema diferente, porque no curso não dá tempo de eu falar tanta coisa. Então, webinário dia 31, 1 horinha de webinário. Dia 10, o curso de 9 da manhã às 5 da tarde. Quero vocês todas bonitinhas. Vamos conversar muito, vamos aprender muito sobre sistemas, sobre as vias, né, dopaminética, noradrenérgica, serotonérgicas. E para concluir, meninas, eu amo ouvir a Trícia falar. Adoro, a gente aprende muito, isso daí é um computador, isso traz muita sabedoria, né? Traz entendimento para a gente. Então, eu já ia concluir para vocês que, como a Trícia falou lindamente, a gente está dentro desse ecossistema, a gente faz parte desse universo. E, gente, hoje eu moro no Rio de Janeiro, ventou muito. Achar que o vento ou que a chuva não vão impactar sobre a mudança comportamental de vocês, vai. Então, hoje, como ventou muito, eu fiquei surda. E foi desentupir meu ouvido agora. Que bom, graças a Deus. Acho que eu fico mais ansiosa, graças a Deus saiu. Mas eu passei o dia inteiro surda. O que isso fala comigo? É o meu órgão da água? É o meu rim? Pode ser várias funções. É excesso de muco, porque eu sou muito vata. E lembra como eu expliquei para vocês que o vata, ele tem um excesso de ar e espaço. Então, quando vem esse vento, tem total impacto sobre mim. E aí, eu comer hoje, como eu comi alface roxa, é uma idiotice. Porque o alface é leve. É um alimento que vai me deixar mais leve. Eu vou voar com o vento. Eu precisava ter comido hoje algo que me aterrasse. Algo que me deixasse mais conectada e menos folha. Eu fui levada pelo vento. Então, o dia que está chovendo, não é o dia de vocês comerem estrogonofe, purê, molhos, porque vocês já estão encharcados, já está chovendo lá fora.
Então, é o dia da gente comer alimentos mais secos. São alimentos menos... Até o feijão vocês vão comer com menos caldo. Deixa o caldo na panela, pega mais o grão, os alimentos adstringentes. Então, isso tudo, a gente vai trazer depois isso, né? Tem vários alimentos, aí a gente fala do salgado, do amargo, de todos os sabores, que é muito lindo. E vamos lá, se a Trícia vier falando sobre esse assunto. Mas é importante a gente entender o impacto dos elementos da natureza sobre o nosso organismo. E às vezes vocês não entendem porque terminaram o dia com azia, com refluxo, ou com dor de ouvido, ou com dor de cabeça. E foi a alimentação errada numa mudança de clima, né? Porque às vezes está ventando há uma semana, não é tão impactante quanto começar a ventar hoje. Porque isso vai reverberar e isso tem uma mudança. A antroposofia, a medicina chinesa, a gente olha o homem na integralidade, o ser é integrado. E assim a gente consegue ajudar mais, não só vocês, mas vocês também ajudarem os outros. E muito obrigada, sempre, eternamente, pela presença de vocês. Obrigada, pessoal. Gente, obrigada, Trícia. Obrigada, Dá uma amanhã. vontade de ficar aqui até amanhã, né? Muito Muito obrigada, gente. Até amanhã, porque amanhã tem aula. A Laura colocou o link aí para vocês entrarem, entra direto, já tem o link do YouTube, do Telegram. Quem aqui não está, tem o grupo de fitoenergética, que as meninas estão lá. Vocês podem colocar todas as dúvidas lá, que amanhã elas respondem, tá bom? Obrigada. Tri, só para terminar, 2022 é o ano o quê? Porque esse ano é metal. Provavelmente, se seguir o ciclo, sempre é água. O ano que vem é água. Ah, tá bom. Ano metal, depois vem água. Obrigada. Memória. Água, memória. Memória? Eu não sou exata na astrologia chinesa, mas pelos 5 elementos, depois você vai ter a água, que é rim, né? Aí rim e memória. Surdez. Ancestralidade é a nossa essência, é retornar à essência. Então, é isso aí. 2022 tá nós vamos estar no novo ciclo muito melhor da água, vamos estar bem melhores para poder digerir tudo isso que está acontecendo, né? Mas tem que ter aprendido a lição, senão não faz. Se você não fortalece esse ano o metal, se você não equilibra esse metal, você não interrompe o ciclo de doença. Então, é muito importante isso. Quem consegue fazer esse elemento ficar legal, equilibrado, equilibra o próximo. Tanto que a gente trata numa estação anterior. Por exemplo, agora já é tarde para você tratar o metal. Nós estamos em outono, né? Era para ter tratado já no verão já. Então, tem que pensar agora, hein, gente? Esse ano vocês têm que equilibrar, não ano que vem, não. Comida boa aí, o picante, o salgado na medida, todos os elementos, né? O coloridão aí. E o filter, né? Começa a usar o filter, começa a preparar. Usa o Respirium e o filter, usa os dois, tá bom? Arrasou, já vou pegar o meu agora. Faça já. Estou aqui do lado, os dois. Então tá bom. Obrigada, pessoal. Beijo. Gente, muito obrigada, gente. Até amanhã, Trícia. Até amanhã, às 8. Tchau, tchau.